Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, qual é o conteúdo da nossa aula? Especificamente o nosso objeto de conhecimento. Vejamos. Nós temos aí leitura de interpretação de textos orais, escritos e multissemióticos. E o detalhamento, identificação e análise dos objetivos dos textos de divulgação científica, privilegiando a norma culta como instrumento de acesso à informação. Então, a nossa aula vai tratar desses elementos. Vamos a ela? Então, vamos verificar uma frase para nós entendermos o que de fato é texto e como o texto funciona. Vejam o exemplo comigo que vai aparecer aqui, ó. Acompanhem aí. De você, casa, que legal. Será que quando eu faço a leitura desta frase para você, você consegue compreender, entender o que eu estou falando? Ou você fica assim, meu Deus do céu, não entendi absolutamente nada, professora, não faço ideia do que você quis dizer para mim. Porque é estranho dizer, de você, casa, que legal. Não faz muito sentido o que eu estou produzindo aqui como um texto, ou não tem muita lógica o que eu estou produzindo, não é? Agora vejamos a frase toda arrumadinha. Olha aí o próximo exemplo. Aqui você tem uma casa legal. Agora sim fez sentido, fez lógica, não é? De fato, aqui você tem uma casa legal. Então, estou dizendo, estou afirmando que a pessoa em determinado local tem uma casa e essa casa é legal. Perceba que eu precisei arrumar o texto, eu precisei construir de uma forma lógica para que você pudesse entender o que de fato eu estou falando. Então, quando o texto produz um sentido, produz uma lógica para você, de fato é texto. Se ele não produzir lógica, se ele não produzir sentido para você, eu não posso considerar como texto, ok? Isso é lembrar, por exemplo, de um bebê. Se a mãe, por exemplo, observa o bebê chorando, e aí ela pega o bebê, e aí o bebê fica mé, mé, apontando para a água, com certeza a mãe vai dizer assim, nossa, o meu filho quer água. Mesmo que seja um mé ou um bé, como eu falava para minha mãe, se faz sentido naquela situação de comunicação, se eu entendo o que a pessoa está falando para mim, portanto, eu posso considerar assim como um texto. Então, vejamos agora o conceito de texto. Acompanhe. Afinal, o que é texto? De acordo com a linguista e professora da UFMG, Maria da Graça Costa Val, pode-se definir texto como qualquer produção linguística falada ou escrita de qualquer tamanho que possa fazer sentido numa situação de interlocução, isto é, numa situação de comunicação. Professora, então vamos entender aqui o que é texto. O texto é o quê? É o que produz sentido, como nós vimos. De qualquer tamanho. Se eu falo, oi, tudo bem? Ó, é uma frase curta, mas se produziu sentido, se fez sentido, é um texto. Combinado? Além disso, eu posso tanto fazer de maneira falada quanto de maneira escrita. Então, se eu produzo por meio da escrita, oi, tudo bem? Você entendeu? É um texto. Se eu falei, oi, tudo bem? E você entendeu? É um texto. Se eu digito, por exemplo, no WhatsApp, que agora o nosso costume é digitar no WhatsApp, não é? Então, se a gente faz lá um texto no WhatsApp e a pessoa compreendeu, é um texto. Não sei vocês, mas algumas vezes, por exemplo, eu, em vez de escrever um texto enorme, faço a abreviação de algumas palavras. Não sei vocês. Por exemplo, você. Geralmente eu coloco VC para facilitar a vida, não é? Então, quando eu faço isso, faço a redução no caso do texto. E se produz sentido, se produz lógica, se a pessoa do outro lado entende o que eu quis falar, entende o que eu estou passando como mensagem, eu posso considerar como um texto. Agora a gente vai verificar alguns elementos que fazem um texto de fato ser texto. Acompanhe aí comigo. Como um texto se constitui? Como um texto se forma? Nós precisamos ter intencionalidade, nós precisamos ter aceitabilidade, nós precisamos ter situacionalidade, nós precisamos ter informatividade, nós precisamos ter intertextualidade,
nós precisamos ter coesão e nós precisamos ter coerência. Então, se eu fizer a contagem, eu tenho 7 elementos aí para, então, um texto se formar. Agora, a gente vai verificar cada um deles para entender os detalhes, não é? Afinal, como que eu vou saber o que é intencionalidade se eu não sei o conceito? Então, vamos verificar aí, ó, o conceito de intencionalidade. Faz referência ao objetivo do autor, ou seja, ao que ele deseja alcançar com o texto. Então, assim, gente, eu não escrevo qualquer texto de qualquer maneira sem um objetivo. Se eu, por exemplo, mando lá no WhatsApp, oi, tudo bem? Eu não mandei isso de forma aleatória, sem nenhum objetivo. Se eu mandei oi, tudo bem? Ou é porque eu quero saber se de fato a pessoa está bem, ou pode ser que eu queira chamar a pessoa para ir tomar um café, por exemplo, ou para fazer um passeio. Então, perceba, qualquer texto que eu escrevo, ele precisa ter um objetivo para quem eu estou dirigindo esse texto, né? Então, olha, o meu texto quer falar disso, o meu objetivo é esse, e aí eu escrevo o texto. Combinado? Então, intencionalidade tem a ver com o objetivo do autor. O que eu quero com o meu texto, beleza? Nós temos o próximo aí, que vai ser qual, professora? Vamos ver o próximo elemento que faz parte ainda da formação de um texto, que é a aceitabilidade. Olha o que diz, faz referência ao fato de o leitor aceitar o texto como um texto, que apresenta sentido. Em outras palavras, o leitor do texto aceita as intenções pretendidas pelo autor. Professor, é muita informação para a minha cabeça, para tudo, vamos entender com calma. Ok, vamos entender. Quando eu escrevo um texto para determinada pessoa, ou digito, ou falo, por exemplo, você do outro lado tem que dizer assim, nossa, eu estou compreendendo o que a pessoa está falando. O que ela está falando faz sentido para mim. Essas informações têm uma lógica aqui, ó, no meu cérebro, certo? Então, quando há essa aceitabilidade por parte do leitor, que no meu caso, nesta aula, é você, do meu ouvinte, então, de fato, eu tenho o elemento da aceitabilidade. Você está aceitando, você está dizendo sim, eu estou entendendo o texto. Então, nós temos o processo da aceitabilidade. Beleza? Vejamos o próximo aí, que é situacionalidade. Professora, o que tem a ver isso? Nós vamos entender aí, ó. Faz referência à adequação do texto, tanto ao lugar em que se encontra, quanto às pessoas leitoras da produção. Professora, também não entendi, explica melhor isso. Ó, quando eu falo de situação, eu estou falando de contexto comunicacional. Então, eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa. Neste momento, eu tento manter uma fala formal, por exemplo. Eu estou dirigindo-me aos meus alunos, então eu tenho ali um texto mais pensado, mais elaborado. Eu não posso falar de qualquer maneira. Viu que eu estou, ó, em um ambiente que exige uma formalidade de mim, porque eu estou em uma aula, e o meu ouvinte, que é você aí, aluno, está o quê? Querendo também receber a aula, ouvir a aula. Então, eu estou preocupada tanto com a pessoa que está recebendo a aula, quanto com o ambiente em que estou. Então, quando eu falo desses dois elementos, eu estou falando de situacionalidade. Por exemplo, vamos pensar em outro caso, o WhatsApp, um grande exemplo. Se eu, por exemplo, estou conversando com a minha chefe no WhatsApp, eu não vou dizer para ela, e aí, chefe, tudo bem? Como vai? É nóis. Não posso fazer isso, gente, porque eu estou falando com a minha chefe, ela tem ali um cargo superior ao meu, então eu vou tratá-la na formalidade. Mas, professor, é um WhatsApp, é tudo informal. Não, gente, mesmo que o WhatsApp seja ali uma maneira mais informal de tratar os assuntos, pelo fato de eu estar conversando com a minha chefe, eu não vou dizer de qualquer maneira o que eu quero dizer. Combinado? É diferente, por exemplo, de eu estar conversando com as minhas amigas lá no grupo de WhatsApp. Aí a gente fala, é nós, estamos juntos, é isso mesmo. E aí, mana, bem assim, manauara, não é? Então, quando eu estou conversando com as minhas amigas, com as minhas colegas, eu tenho, assim, uma informalidade maior, porque o ambiente, no caso o WhatsApp, e as pessoas com quem eu estou conversando, permitem que isso aconteça. Então, situacionalidade. Ok? Vejamos o próximo aí. O próximo vai tratar da informatividade. Faz referência à apresentação de
informações no decorrer do texto. Então, quando eu estou falando um texto, posso estar escrevendo ou digitando, eu tenho que trazer informações. Por exemplo, quando você quer conversar com uma pessoa, né? Você quer contar um babado, por exemplo, como nós falamos aqui no Amazonas, quero contar uma novidade. Eu tenho certeza que você não fala: mana, eu quero te contar algo, e para aí. Eu tenho certeza de que você não faz isso. Você fala a frase, mas depois continua trazendo as informações, não é isso? Então, é justamente a informatividade. Quando eu faço um texto, eu preciso trazer informações para o texto. Eu preciso mostrar que o meu texto tem informações, daí eu posso trazer, por exemplo, se for um texto muito formal e se for, por exemplo, um texto argumentativo, eu trago dados estatísticos, eu trago fatos históricos, tudo para ajudar nas informações que aquele texto vai trazer para quem está lendo, para quem está ouvindo, por exemplo. Combinado? Vejamos o próximo elemento aí. O próximo elemento vai tratar da intertextualidade. Vamos verificar o que é. Faz referência, segundo o dicionário Aulete, à influência direta ou indireta de um ou mais textos literários preexistentes na elaboração de um novo texto. Professora, é muito confuso isso. Calma tudo. Então, quando nós falamos de intertextualidade, nós estamos falando de textos que são criados agora, mas eles retomam textos já existentes. Professora, não estou entendendo isso. Como funciona? Todo texto que nós fazemos, a gente não faz de maneira aleatória. A gente já segue um padrão que já foi criado. Então, por exemplo, quando você fala "Oi, tudo bem?", esse texto você não tirou assim da sua cabeça. É porque é um padrão. Toda vez que você vai conversar com alguém, você chama essa pessoa, não é? "Oi, mana", "Oi, tudo bem?". Então, essa situação de intertextualidade é quando eu já pego um modelo, eu já pego um texto, né, que é um padrão, e aí eu estabeleço no meu texto. Isso acontece muito quando você, por exemplo, escreve uma redação. Intertextualidade é importante, porque na hora de você escrever uma redação, você precisa trazer dados estatísticos. Não é seu texto, é um texto já existente, mas você está trazendo para comprovar aquilo que você está argumentando. Posso também pensar num fato histórico. No ano tal aconteceu tal fato, e aí você vai argumentando por meio do fato histórico. Então, veja, eu estou criando meu texto, mas eu trouxe um fato histórico em um texto já criado. Então, essa conversa eu chamo de intertextualidade, por isso que está dizendo aí, que a relação entre textos não necessariamente precisa ser um texto literário com outro texto literário, tá bom? Um exemplo muito, assim, bacana, que eu sempre lembro, eu falo que quando eu for mãe, eu vou usar uma frase que a minha mãe sempre usava para mim, né? "Olha, se você não achar o que eu quero..." Eu não sei se vocês já ouviram essa frase, ela dizia que ia esfregar na minha cara, sabe? Então, isso, não sei se vocês já perceberam, vocês vão passando de geração em geração e nem percebem, mas isso é um processo de intertextualidade. Existem algumas frases das nossas mães que nós trazemos para a nossa realidade, para o nosso texto, que é um processo de intertextualidade. Pode avançar? Vejamos aí, coesão faz referência, consoante a Carlos Nascimento, ao sistema formado por elementos linguísticos com o objetivo de estabelecer uma ligação entre palavras, frases e períodos, contribuindo assim para a organização dos seus parágrafos e para a compreensão do leitor. Professor, é muita informação, calma aí. Então, a coesão é quando você faz a ligação do texto. Não sei se vocês já viram aqueles textos enormes, não é? Enormes. E aí você diz assim: meu Deus, o texto é muito grande. Só que quando você vai fazendo a leitura, você percebe que esse texto vai o quê? Sendo ligado a cada momento, sabe? Ele vai sendo construído a cada momento. Então, assim, eu não falo: "Oi, tudo bem? Hoje amanheceu chovendo. Amanhã vai ser a festa." Não, a gente não fala assim. Não sei se vocês falam assim, mas eu não falo assim. Eu tento ligar o texto, eu tento construir. Então, por exemplo: "Oi, tudo bem? Então, eu quero te convidar para uma festa que vai acontecer amanhã." Perceba que eu não fui pontual. Eu fui fazendo o quê? Uma ligação do texto. Ok? Então, esse processo é o que eu chamo de coesão. E isso precisa ser utilizado durante a redação, por exemplo. Você não pode dizer: "o Brasil precisa melhorar nesse ponto."
Aí depois você fala, o Brasil não é um país tão cheio de leis assim. Não, você vai ligando o texto. O Brasil precisa de melhorias. Diante disso, há necessidade de fazer novas políticas. Olha aí, eu fui ligando o texto. E daqui a pouquinho a gente vai ver como esse processo acontece no texto de fato, tá bom? Nós temos também o processo de coerência. O que é isso, professora? Faz referência ao sentido do texto. Para isso, todos os elementos citados precisam estar e eles devem se apresentar de forma progressiva, não contraditória e articulada, conforme Carlos Nascimento. Professora, para tudo que eu também não entendi. Então, o que é a coerência? É quando você junta todos esses elementos que eu citei e coloca no texto. Quando você faz isso, o texto vai fazer o quê? Sentido para você, no caso, que é o meu ouvinte, não é? Do texto que eu estou produzindo aqui, vai fazer sentido para você que está me ouvindo. Então, por exemplo, se eu não estivesse com o objetivo, se eu não estivesse no processo de preparação de aula, com certeza, se eu jogasse informações soltas aqui, você ia dizer assim, meu Deus, o que a professora está falando? Essas informações estão confusas, eu, assim, estou perdido, não estou entendendo nada. É por isso que a gente precisa ter um objetivo. Afinal, o que eu quero ministrar com esta aula, por exemplo? Aí eu já estabeleci um objetivo. Como que eu vou ligar a minha fala? Como que uma cartela, por exemplo, vai se ligar a outra para produzir a coesão? Que informações eu posso trazer que os meus alunos vão dizer assim, nossa, realmente agora eu estou entendendo o que a professora está falando? A aceitabilidade e informatividade ao mesmo tempo. A informatividade se liga à aceitabilidade, não é? As duas coisas andam juntas. Então, olha aí, eu fiz todo um processo de preparação usando os elementos do texto para então chegar aqui, ministrar esta aula e esta aula fazer sentido para você que está me ouvindo. Ok? Agora nós vamos fazer a leitura de um texto para você entender todos esses processos dentro do próprio texto. Vejamos aí. Analisemos o texto. No livro Ensaio sobre a Cegueira, o autor José Saramago afirma que a cegueira branca representa a raiva, o egoísmo, o medo e todos os outros sentimentos que cegam o ser humano. Logo, o livre porte de armas em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso. Uma pausa aí. Veja que a pessoa que escreveu o texto trouxe informações. Não sei se vocês perceberam, inclusive ele trouxe o livro de José Saramago, falou que está dentro deste livro e depois deu a sua opinião. Então, trouxe informação aí. Estou falando de informatividade. Eu aqui que estou lendo, compreendi o que a pessoa está querendo dizer. Ela está fazendo uma relação do livro com a questão do porte de armas, porque afinal o tema aí, pelo que eu estou entendendo, é sobre o porte de armas. Então, olha aí, ó. Veja que essa relação, né, está fazendo um objetivo. Opa, ela quer tratar aqui do porte de armas, então eu estou compreendendo isso. Quando você faz a leitura do texto ali após o ponto, ó, cegam o ser humano, ponto. Veja que ela não colocou ponto e saiu correndo escrevendo o texto, não. Ela colocou um conectivo. Logo, o livre porte de armas em uma sociedade incapaz de compreender o próximo se torna perigoso. Então, existe um conectivo ali que é o logo para fechar a ideia. Ela não foi correndo fechar a ideia. Ela utilizou um elemento que deu esse sentido e aí continuou o texto. Então, esse processo eu chamo de coesão. Veja também que ela trouxe intertextualidade, porque ao trazer um texto que é de José Saramago para o texto que ela está escrevendo agora, é um processo de intertextualidade. E quando eu faço a leitura só deste parágrafo, eu já compreendi. Portanto, nós temos o processo de coerência. Combinado? Então, é assim que a gente procede dentro de um texto. Mas vamos continuar aí. Olha o que diz a próxima cartela. De acordo com o Ministério Público, o número de crimes por motivos banais, como brigas de trânsito, ciúmes, vinganças ou conflito entre vizinhos, ultrapassa dos 80% nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Nossa, chocada, não é? Sendo assim, com esse distanciamento existente entre as pessoas nas sociedades. Uma pausa antes de nós avançarmos. Veja que ela trouxe aí
um dado estatístico que está constado com certeza no site do Ministério Público. Então, mais uma vez, ela trabalhou com a intertextualidade. No meu texto, que está sendo criado agora, eu trouxe a informação de um texto que já existe, no caso aí, no site do Ministério Público. E, com isso, eu vou trazendo informações, eu vou falando a minha opinião. Então, estou trabalhando a informatividade. Eu compreendi que ela está trabalhando os dados estatísticos para depois defender a ideia dela de que, de fato, o porte de armas não é saudável para uma sociedade que não consegue compreender o próximo. Então, eu estou aceitando, é o processo de aceitabilidade. Perceba que, mais uma vez, depois do ponto, ela coloca uma expressão, sendo assim. Ela não foi correndo terminar o texto, na verdade, terminar o parágrafo. Ela colocou um elemento que serve como ponte, não é? E aí continuou o texto. Então, nós temos o processo de coesão mais uma vez. E eu estou com o objetivo aí, trazer meus argumentos para, então, fazer o quê? Com que o meu leitor, de fato, concorde comigo que o porte de armas no Brasil não é tão saudável assim. Agora, nós vamos continuar. Com esse distanciamento existente entre as pessoas nas sociedades, vamos verificar o resto do texto, modernas, o porte de armas põe em risco a vida de todos. Olha aí, não disse? Ela realmente trouxe todos esses elementos para dizer assim, olha, meus queridos, o porte de armas, na verdade, no Brasil, de fato, não é saudável, não é uma boa solução. Continuando, olha o que ela traz, outro sim, olha que chique, não é? Esse outro sim dá a ideia de, olha, eu tenho mais algo a dizer, eu só tenho algo a mais para dizer. Então, mais uma vez, ela utilizou o processo de coesão, não é? Para fazer a ligação do texto. Porque veja como ficaria estranho se eu terminasse ali, ó. O porte de armas põe em risco a vida de todos. Andar com uma arma, ó, não fica ali uma coisa legal para o texto. Então, eu preciso fazer a ligação desse texto. Outro sim, andar com uma arma torna o indivíduo mais vulnerável, mesmo que ele tenha o preparo ideal. As chances de se tornar uma vítima são grandes. Então, veja aí que ela realmente trouxe todos esses elementos da intertextualidade, lá do dado estatístico, não é? Para dizer mais uma vez que, de fato, mesmo que eu tenha o preparo ideal, eu sou vulnerável. E, ao mesmo tempo, ela está tentando te convencer. Esse é o objetivo aí da pessoa que está escrevendo o texto. Então, realmente tem intencionalidade. E quando eu faço a junção de todos esses elementos do texto inteiro, produz coerência. Então, de fato, o texto está fazendo sentido. Então, vamos continuar aí, ó. Como é o caso de um policial em São Paulo que estava à paisana. Reagiu a vamos verificar ao que foi que ele reagiu, a um assalto e foi baleado. Portanto, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, uma pessoa armada corre o risco 56% maior de morrer que uma pessoa desarmada. Viu que ela trouxe a informação dizendo assim, olha, mesmo que a pessoa tenha um preparo ideal, não é assim não, você acha que o porte de armas vai ser a solução? Não vai ser a solução. E aí ela mostra uma situação que aconteceu, né, uma notícia com um policial. Então, mais uma vez, ela utilizou o processo de intertextualidade. É uma notícia que já foi criada, mas eu a trouxe para o meu texto que eu estou escrevendo agora. E ela continua enfatizando o objetivo dela, que é nos convencer de que, de fato, o porte de armas não é saudável, não é uma boa solução. E ela vai trazendo informatividade, para que você aceite. E eu aqui, no caso que estou lendo o texto, estou aceitando as informações dela. Está fazendo sentido tudo que ela está falando, portanto, um processo de aceitabilidade. E aí, quando eu faço a junção de todos os elementos, eu vou ter a coerência. Perceba que, mais uma vez, ali depois do ponto, ela usa o conectivo portanto. Olha que chique! O portanto é para finalizar uma ideia. Professora, como assim finalizar uma ideia? É uma ideia de conclusão. Quando eu quero concluir um texto, eu uso um elemento de conclusão e aí eu dou a minha conclusão. Não entendi, professora. Vamos supor que a Milena, no caso, tenha estudado e depois eu vou fazer uma prova. Se a Milena estudou, então eu espero que a Milena passe na prova, não é isso? Então eu vou dizer, ó, Milena estudou muito, portanto, passou na prova.
é uma ideia de conclusão porque é aquilo que eu já espero. E aí, no caso, ela está fazendo justamente isso, usando o portanto, como eu também fiz na minha frase, ok? Destarte. Olha que chique, professora, eu nem sei o que é destarte. Destarte é sinônimo de portanto, quer dizer que agora eu vou finalizar o texto. O Ministério da Educação tem que investir em palestras vamos verificar quais são as palestras, de conscientização nas escolas, buscando debater sobre as relações sociais e cultivar a tolerância, o respeito e a empatia na sociedade. É um texto de Laura Beatriz. Gente, então ela finalizou o texto com o destarte, viu aí que houve mais uma vez o processo de coesão, e aí ela enfatiza novamente, né, o objetivo dela. Olha, realmente o porte de armas não é uma solução, mas eu trago uma solução aqui, não é? Que o Ministério aí deve fazer toda essa ação. E ó, além de ela ter feito tudo isso, o texto tem o quê? Coerência, porque fez sentido para mim, não é? Trouxe informações, portanto, um processo de aceitabilidade. Se trouxe informação, é um processo de informatividade. E aí, de fato, todos os elementos estão presentes no texto apresentado, portanto, eu tive aí os 7 elementos que constituem um texto, tá bom? Agora, vamos só fazer uma síntese do que nós vimos durante toda esta aula. Vejamos aí, ó. O texto é uma produção linguística que deve fazer sentido, anote bem isso, numa situação de comunicação. Então, repito, o texto precisa fazer sentido, gente. Tudo aquilo que eu for falar precisa ser ali um texto com sentido para, então, de fato, ser um texto, tá bom? E quando eu falo de uma situação de comunicação, pode ser uma conversa, pode ser uma conversa por WhatsApp, por exemplo, tá bom? Ou por e-mail, ou verbalmente em um barzinho, por exemplo, não é? Para que isso aconteça, ele é composto dos seguintes elementos. Quais são? Intencionalidade, que é o objetivo que eu preciso ter. Eu não vou escrever o meu texto de qualquer maneira, eu preciso ter uma intenção, eu preciso ter um objetivo, tá bom? Depois eu tenho que passar pelo processo de aceitabilidade, então eu tenho que construir o texto para que o meu leitor, no caso aí, aqui nesta aula é você, não é? Aceite as informações, que tenha sentido para quem está lendo ou me ouvindo. Depois eu preciso entender a situação. Bom, se eu estou numa situação informal, eu posso falar de forma informal, né? Agora, se eu estou numa situação mais formal, e aí eu vou pensar numa formalidade maior, né? Eu vou pensar nas pessoas com quem eu estou falando, no ambiente em que eu estou. Então, institucionalidade. Informatividade, eu preciso trazer o quê? Informações para que meu texto continue a ter sentido, intenção, ok? Intertextualidade, porque, na verdade, a gente não cria um texto do nada, a gente sempre faz ali uma busca de base em alguém, então a gente vai ter sempre uma relação entre textos. Depois, eu preciso passar pelo processo de coesão, é como eu ligo o texto, eu preciso trazer conectivos para ligar esse texto, e esse processo inteiro vai chegar à coerência, que é, de fato, o texto inteiro ter um sentido para mim. Então, espero que esta aula, de fato, tenha sido um texto e que este texto tenha feito um sentido para vocês.